E aí, galera, beleza? Nós somos o canal Futebol Danone Resenha. Estamos aqui para trazer muito conteúdo de futebol para vocês. E eu sou o Matheus Aguiar. Eu sou João Vitor. E estamos aí para comentar tudo sobre futebol com vocês. Trazer muito conteúdo, muita resenha, e muito Danone e muita zoeira para vocês. O programa de hoje, nós vamos trazer nosso quadro de futebol, de times épicos, times históricos, que eu acho que todo mundo lembra, né, João? Com certeza. Temos vários times aqui já engatilhados. E vamos começar pelo São Paulo de 2007, né? Que foi tricampeão, ganhou os anos de 2006, 2007 e 2008. Um grande time de Muricy Ramalho. Isso aí. E, João, o que você lembra desse time dessa época? O que você tem aí para falar pra gente? Esse time aí do São Paulo era muito compacto, né? Não tomava muitos gols. Não tomava muitos gols, a formação era bem compacta mesmo. Mas o começo do ano do São Paulo não foi tão bom não, como a gente espera, né? Como a gente esperava, por ser, né, tricampeão e tudo mais. O São Paulo começou o Campeonato Paulista jogando bem, perdeu um dos 19 jogos que fez na primeira fase do Campeonato Paulista, né? Foi um dos principais favoritos aí a chegar à final. Só que na semifinal levou 4-1, cara, do São Caetano, e depois teve que se concentrar só na Libertadores, né? E na Libertadores também passou ali de uns times fracos, né? Que o time da primeira fase era o Audax italiano, o Alianza Lima do Peru e o Necaxa do México. Mas o São Paulo não superou o Grêmio nas oitavas de final, né? Mesmo ganhando o primeiro jogo aqui no Morumbi por 1-0, na volta no Olímpico perdeu por 2-0. Então só teve o brasileiro aí, era um time bem questionado. E as primeiras rodadas do São Paulo não foi muito bom não, viu, Matheus? Teve maus momentos, né? Demorou para encontrar estabilidade. Na segunda rodada foi derrotado por 1-0 pelo Náutico, fora de casa. Na terceira, empate sem gols contra o Palmeiras. Na quarta, vitória por 1-0 sobre o Paraná fora. E na quinta, derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro. E teve vários reveses. Teve um jogo que o São Paulo teve 2 jogadores expulsos, né? Que foi o jogo que perdeu por 2-1 o Grêmio. E teve vários, né, reviravolta para chegar até o topo do campeonato, né? Bom, agora vamos falar do time. Como é que era o time? Vamos relembrar como é que era aquele time do Tricolor que foi, naquela época, ganhando o bicampeonato brasileiro de 2007. Aquele time era o time titular, né? Era constituído pelo Rogério Ceni no gol, na zaga Miranda, Breno e André Dias, numa formação de 3-5-2. O meio de campo era o volante Richarlison, no meio de campo consistido pelo ala esquerdo Jorge Wagner, ala direita Souza e Hernanes e Leandro fechando o meio. E no ataque, Dagoberto e Borges. Ô, João, você lembra bastante desse time? Lembro. Era um time muito forte, cara, com uma defesa assim que, eu vou te falar, tomava pouquíssimos gols, né? Nós temos também aqui um dado importante, que o São Paulo ficou 927 minutos sem sofrer um gol, Matheus. Você acredita? Cara, equivalente a quantos? A uns 9 jogos, mais ou menos, né? 9 jogos sem tomar Tá. gol. Hoje em dia, no futebol brasileiro, tá difícil, né? Você Tá passa difícil. um jogo sem tomar gol, os times já comemoram bastante. Imagina ficar 9 jogos sem tomar gol, né? Sim. Tem um dado importantíssimo aqui, que um torcedor falou aqui, que o São Paulo, tem até o filme, né? O São Paulo não tomava gol e o público que ia ver os jogos do São Paulo já sabia que o São Paulo ia ganhar. E sabia, só não sabia quanto seria o jogo. Caramba, né? Naquela época os torcedores estavam confiantes, né? Sim. Naquela época assistir os jogos do São Paulo era a certeza de ver um bom futebol e show, né? Era a certeza de felicidade para o fim de semana ou para uma quarta-feira, né? Com certeza. Voltando para aquele time no Campeonato Geral tomou apenas 19 gols. Essa zaga aí que o Muricy construiu foi realmente uma verdadeira muralha, né? E com o Rogério Ceni no gol ainda, aí que fica difícil mesmo de fazer gol. E aí o ataque fez 55 gols em 38 jogos, né? O ataque
Teve o Borges como o principal artilheiro do ataque, né? Na verdade, uma curiosidade, Borges e Dagoberto fizeram 7 gols cada um. Foram os artilheiros do campeonato junto com o Rogério Ceni. O goleiro artilheiro fez 7 gols junto com os atacantes. Pra você ver como o goleiro sabia meter gol também. Ó, no dia 22 de julho, São Paulo iniciou uma reviravolta, né? Contra o mesmo Cruzeiro. Então, o início dessa reviravolta foi no dia 22 de julho contra o Cruzeiro. O São Paulo ganhou de 2-1 de virada, né? O Breno fez o primeiro gol de cabeça, empatou o jogo, e logo aos 5 minutos deu a sobrevida ao time. Que o São Paulo fez um bonito gol com o Hernanes, que ele driblou, foi um gol emblemático naquele campeonato. E esse jogo foi lá no Mineirão, né? Foi lá no Mineirão. Sempre difícil de jogar lá. E o São Paulo, depois daquele jogo contra o Cruzeiro, ficou 16 jogos sem perder, cara. Com direito a 7 vitórias seguidas, da 13ª rodada até a 19ª. Nesse período, o São Paulo despachou, além do Cruzeiro, o Sport, que foi 3-1 em casa, o América de Natal, que foi 1-0 fora de casa, o Juventude em casa e o Grêmio no Olímpico. Na 18ª rodada, o time viajou até o Rio de Janeiro e fez um duelo emblemático contra o Botafogo. Que aquele duelo ali, né, a gente saberia quem ia ser o atual primeiro colocado do campeonato, que na época era o Botafogo. O São Paulo ganhou 2-0 com gols de Alex Silva e Leandro, ambos no segundo tempo da partida. No Maraca, hein? Vale lembrar que foi no Maraca. Caramba, e o Botafogo até então líder do campeonato. Uma coisa difícil, né, de ver hoje em dia, sem querer desmerecer o Botafogo, mas hoje em dia a situação tá feia dos caras, né? Mas com certeza foi um grande marco o São Paulo ter ganho lá do Botafogo, porque jogar com o Botafogo no Rio de Janeiro a gente sabe que não é todo time que consegue, né, fazer essa façanha. É difícil jogar no Rio contra o Botafogo, realmente. O São Paulo foi líder, né, após aquela partida, e o Dagoberto deu uma entrevista muito legal, cara. Um jornalista perguntou se já era motivo para comemorar, que se já era, o São Paulo já poderia se sentir soberbo, igual o ano anterior, que foi o de 2006. E o Dagoberto naquela época falou assim: temos que manter a seriedade, temos que se preocupar só com nós. Aí a sequência, né, de 7 vitórias seguidas foi quebrada na 20ª rodada, com um empate sem gols contra o Goiás. Mas nos 3 jogos seguintes, o time venceu o Náutico por 6-0 em casa, 1-0 fora de casa o Palmeiras, na verdade foi 5-0 o Náutico, o Palmeiras foi vencido pelo São Paulo por 1-0 e o Paraná foi goleado no Morumbi por 6-0. Nas 24ª e na 25ª rodada, mais 4 pontos após o empate sem gols contra o Atlético Mineiro fora. A vitória por 2-0 contra o Vasco fora foram resultados que deram ainda mais moral ao líder para o clássico contra o Santos no dia 15 de setembro, que o São Paulo não estava tomando gol até esse jogo aí. Você lembra de algum dado desse jogo aí, Matheus? Lembro sim desse jogo, João. Esse jogo foi 2-1, né, contra o Santos. Foi esse 15 de setembro que você falou, referente à 26ª rodada. Foi o jogo que ficou marcado pelo golaço que o Breno fez. Ele baixou o Hernanes, né, naquela época, baixou o Hernanes, driblou o time inteiro do Santos e fez um golaço. Levando o time inteiro. Isso, pique zagueiro Beckenbauer, né? Exatamente. Zagueiro atacante. Que driblou o time inteiro, fez o gol. O Borges fez o segundo gol para o São Paulo. E o Rodrigo Tabata, que nem sei onde está ele. Glorioso! Rodrigo Tabata, que eu não sei, ninguém mais lembra dele, né? Mas esse cara foi histórico, foi marcante para esse jogo. Foi o cara que quebrou o tabu sem tomar gol da zaga do São Paulo, que foi campeão brasileiro do ano de 2007. Após mais de 900 minutos sem tomar gols. Que quebrou a trinca, né? A muralha do São Paulo, que era aquela defesa com o Rogério Ceni no gol, que aí fica difícil mesmo de fazer. Sim. E continuando, agora eu passo a bola para o João para falar o restante da campanha do São Paulo, dessa época.
se houve algum jogo importante ainda até o jogo do título. Recebi a bola do Matheus aqui. Após vencer o Santos, o São Paulo jogou contra o Figueirense e ganhou por 2-0. O time viajou após esse jogo ao Sul e bateu o Internacional em pleno Beira-Rio por 2-1, tornando-se o primeiro time paulista a vencer tanto o Grêmio quanto o Inter e suas próprias casas em um mesmo Campeonato Brasileiro. Realmente mereceu ser campeão mesmo. Com certeza. Fazer essa façanha. Né? Os dois gaúchos no Sul. Nas 3 rodadas seguintes, o São Paulo deu o luxo de perder 2 jogos. Olha só. Perdeu por 1-0 para o Flamengo e para o Corinthians. E empatou 1-1 contra o Fluminense. Na rodada de número 32, o time teve à frente o Cruzeiro. Em mais um jogo com ares de decisão, com mais de 60 mil pessoas no Morumbi, o time de casa venceu por 1-0 com gol do Jorge Wagner. E aumentou a diferença do São Paulo em relação ao novo vice-líder, que era o Palmeiras, para incríveis, veja só, 13 pontos, Matheus. 13 pontos de vantagem para o segundo colocado? Sim, 13 pontos. Caramba, aí chegamos finalmente na rodada 34ª, certo? Com certeza. Que foi o jogo contra o América de Natal, que é marcante para todo torcedor são paulino, onde o São Paulo se consagrou campeão, né, brasileiro, bicampeão brasileiro naquela época, batendo o América do Rio Grande do Norte, o América de Natal, por 3-0 no Morumbi, lotado e com mais de 60 mil São Paulinos felizes da vida. E você tem alguma lembrança, João, referente a esse jogo do título do Tricolor? Com certeza, tenho. Foi um jogo que não foi fácil contra o América de Natal, mesmo por o placar ser avantajado de 3-0 para o São Paulo, o primeiro tempo foi sem gols, viu? Os gols saíram só no segundo tempo, e o primeiro gol foi do Hernanes, um golaço, dominou a bola e chutou muito forte, sem chance para o goleiro. Após foi o segundo gol, foi o do Dagoberto, e o terceiro, para sacramentar, foi o gol do Miranda. E o São Paulo se sagrou campeão brasileiro com 38 jogos, 23 vitórias, né? 8 empates, 7 derrotas, 55 gols marcados e apenas 19 sofridos. A melhor defesa de toda a história dos pontos corridos no Brasileirão. Olha, realmente foi realmente uma época marcante essa do São Paulo, né? Foi um ano formidável do São Paulo, que bateu recorde atrás de recorde, né? Aquele time vai ficar marcado pro resto da vida na memória de todo torcedor brasileiro que curte o futebol. Com certeza, e foi um grande combustível para o ano seguinte o São Paulo se sagrar hexacampeão brasileiro. E consagrando a trinca, né? O único tri-hexa brasileiro do Brasileirão, né? Se eu não me engano, não tem nenhum time na história, né? Que ganhou 3 brasileiros consecutivos. Não tem, só o São Paulo. Não tem, só o São Paulo mesmo. E realmente está precisando voltar a essa marca histórica aí, voltar a ser um dos como é que eu posso dizer? Um dos times mais que ditam o futebol, né, brasileiro, porque hoje em dia o São Paulo tá um pouco atrás, né, de alguns times, como o Flamengo e o Palmeiras, mas pela grandeza do São Paulo, acredito que não está longe de voltar a ser um dos times que, como é que eu posso dizer? Um time a ser batido, né? Isso, e voltar um dos times a serem batidos no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, ganhar a América e o mundo, que tá na raça, tá no sangue de São Paulo, né? Com certeza. Então, para comemorar esse título do São Paulo, vamos ouvir o hino do São Paulo? Sim, com certeza, o hino do glorioso Tricolor Paulista. Vamos ouvir o hino do Tricolor e já voltamos. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte
Bom, após ouvir esse belo hino do São Paulo, do tricolor paulista, eu vou fazer uma pergunta para você, João. Mas é para fazer para você que acompanha futebol, que você curte, você acompanhou aquele time do São Paulo também. Qual foi o jogador que mais te marcou, na sua opinião? O jogador que você mais curtiu ver daquele time do São Paulo? Olha, o jogador que eu mais gostei naquela equipe do São Paulo foi o Breno, que com apenas 17 para 18 anos foi um dos destaques, né? Um grande zagueiro do São Paulo, além de fazer diversos gols, era muito consistente na defesa do São Paulo, e eu acho que foi um dos destaques daquele ano, né? Um dos melhores jogadores do São Paulo. E agora eu vou passar a bola de novo para o Matheus. Matheus, qual é o seu jogador preferido do São Paulo de 2007? Então, João, na minha opinião, para mim, o jogador que não foi tão destaque assim na parte de fazer gols ou de defender, mas é um cara que deu a maioria das assistências do time de São Paulo daquele ano, que foi um marco fazer gols aéreos, gols de cabeça, foi o Jorge Wagner, que tinha uma perfeição enorme no chuveirinho, na área, nos escanteios, nas faltas, quando não é o Rogério Ceni fazendo gol de falta, né? Que, Sim. Inclusive, o Jorge Wagner era especialista em fazer gols de falta também. Com certeza. E um dado importante também é que o Jorge Wagner jogava em diversas posições no time do Muricy Ramalho, né? Como ponta, como lateral, meio campo. Ele jogava Exato. De tudo, volante, jogava de tudo. Sim, o cara era polivalente e eu não sei como não teve chance na seleção naquele ano. Pois é. Mas era um time, se você falar assim, né, sobre todas as peças assim, com certeza cada um era um destaque diferente, né? Temos uns coadjuvantes assim, como o Hugo, né? O Hugo foi um coadjuvante, mas era um polivalente também. Temos também o grande Leandro Guerreiro, né? Temos diversos jogadores assim que honraram a camisa e jogaram muito, mesmo não sendo tão destacados como os outros. Isso aí. Então, eu acho que é isso. Acho que a galera conseguiu lembrar bastante como é que foi aquele time bicampeão brasileiro em 2007 do São Paulo. E é isso. Estamos encerrando por aqui o programa do canal do podcast Futebol da Nona e Resenha. E obrigado, João, por me fazer essa companhia, de trazer essas informações pra gente. E até a próxima. Muito obrigado, Matheus, pela sua presença também, por trazer dados importantes. E o podcast está só no começo. E muito importante que a galera também deixe times históricos para ser lembrados aqui pela gente, para a gente passar a bola um para o outro e marcar um golaço falando desses times históricos que já passou pelo futebol brasileiro e pelo futebol mundial. Por que não, né? Um abraço, Matheus. Claro. Abraço, João. Brigadão. E até a próxima, galera. Valeu!